Olá pessoal, então hoje nossa aula vai ser sobre análise do comportamento de cargas, segundo a lei de Coulomb. Então, que a força resultante é proporcionalmente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso a gente vai demonstrar o comportamento dessas cargas, a força de direção delas, através desse gráfico, onde o eixo da ordenadas é representado pela força e a sua unidade de medida é newtons. O eixo das abscissas vai ser representado pela distância, que é a unidade de medida em metros. Então, vamos começar então. Vou pegar de exemplo duas cargas aqui. Vou pegar carga positiva mesmo. Para poder existir força elétrica, é necessariamente que exista duas cargas. Não pode existir uma carga só e surgir uma força. Então, o que eu quero dizer com isso? A força, ela surge quando existe interação entre duas cargas. Uma carga isolada não surge força. Então, para poder satisfazer essa necessidade de surgir uma força, é necessário que exista duas cargas interagindo. Então, nesse caso aqui, eu coloquei duas cargas aqui, elas são dimensionais, então elas vão se repelir. E com certeza, essas cargas vão ter uma distância, que eu vou chamar de distância D. Essa distância D. Então, em base desse diagrama aqui, eu vou construir a parte analítica da lei de Coulomb, nesse gráfico. Então, seguindo o nosso exemplo das cargas, a gente sabe que existe uma distância para essas duas cargas, de afastamento entre as duas. E eu vou representar essa distância aqui, ó. Distância D. E essa distância D entre elas faz surgir uma força F. Que eu vou representar assim, F. Então, a distância entre essas duas cargas faz surgir uma força F. E essa força de interação entre elas vai ser de repulsão, porque são cargas de mesmos sinais. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer agora? Para fazer uma análise mais complexa. Se a gente dobrar a distância entre essas cargas, a gente vai ver um comportamento. E a gente vai ver o que acontece com esse comportamento. Segundo a lei de Coulomb, quando essas cargas, a gente aumenta a distância entre elas, a força diminui. Então, eu fiz o afastamento entre as cargas, eu dobrei a distância inicial, e daí nesse caso eu dobro aqui no gráfico também. 2D. Essa aqui é o dobro da distância dessa. Então, o que acontece? Segundo a lei de Coulomb, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa dizer o quê? Que as cargas em módulos, quanto maior é a carga, o valor da carga, maior vai ser a força elétrica entre as cargas. E isso ocorre também, só que inversamente ao quadrado da distância com as cargas, com a distância delas. Por exemplo, eu tenho duas cargas. À medida que eu afasto elas, essa força de interação reduz. Quando eu pego essas cargas e aproximo elas, a força de interação entre elas aumenta. É isso que está mostrando aqui agora. Quando essas cargas, do ponto inicial, ela tinha uma distância inicial. Agora eu dobrei a distância dela.
a força dela, aqui nesse caso agora, como a distância é inversamente ao quadrado da distância, então nesse caso ela diminui. Como foi dobrado a distância e o inverso do quadrado dela vai dar 4 vezes menor a força aqui. Vai ficar F sobre 4. 4 vezes menor do que a distância inicial em relação a essa força. E tinha uma distância com essa força. Quando dobrou a força, quando dobrou a distância, dobrou a distância, essa força aqui reduziu para 4 vezes. Agora, o que acontece se eu pegar essa distância aqui e reduzir pela metade? D sobre 2. Vou reduzir pela metade. Se eu reduzir pela metade a distância entre as cargas, ela tinha uma força F nessa distância, nesse D aqui. Tinha essa força. Agora, se eu diminuir ela, essa força aqui, pela metade, no caso eu diminuir a distância pela metade, essa força aqui vai aumentar 4 vezes. De novo repetindo, isso acontece porque a distância é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, nessa situação aqui, a força vai ser 4 vezes maior, que vai ser representada por 4F. Nessa situação aqui, a gente pode verificar o comportamento desse gráfico, que ele vai formar uma curva. Essa curva descreve o comportamento da variação da distância entre as cargas. Elas também podem variar o valor delas. Variando o valor delas, o que vai acontecer? O valor delas em módulo variando vai acontecer o seguinte: à medida que aumenta o valor da carga, mais a força de tração fica maior. Quando tu reduz a carga dela, né, o valor, então a força também reduz. Por quê? Repetindo de novo, a força resultante é diretamente proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. É o que representa nesse gráfico aqui. Então acho que por isso é hoje, por hoje é isso só, né? Daí é isso aí. Vamos dar continuidade em atividades, alguns exercícios no próximo vídeo, né? Ok? Qualquer dúvida, chama o professor.